Ela é formada em Letras pela Universidade de Yale, com doutorado em Ciência e Comunicação pela USP, é professora da Escola de Comunicação da UFRJ e foi professora da Faculdade de Comunicação aqui da Bahia, na UFBA, de 96 ao ano de 2000. Em seus trabalhos, ela analisa o embate político e cultural implícitos em discursos identitários brasileiros. Dentre suas obras, podemos citar a Organização da Diáspora, Identidades e Mediações Culturais, editado pela UFMG, e O Provocador, Aqui Ninguém é Branco, editado pela Aeroplano. Para o festival, Melanina Acentuada, quarto seminário de Nova Dramaturgia da Melanina Acentuada, a gente tem a honra de convidar para a mesa a professora doutora Lívia Zovic. Publicitária, dramaturga, romancista. Ela é dela a autoria do livro Um Defeito de Cor, editado pela editora Record, que já está com mais de 10 edições, acho que é a 11ª edição. Em 2006, ela foi agraciada com o prêmio Casa de las Américas de Cuba, e possui textos publicados em antologias em Portugal, Itália. Atualmente, ministra um curso com o título, que eu preciso fazer esse curso, nos corrija se o título estiver diferente, 6 temas à procura de um autor? De autoria. 6 temas à procura de autoria, é um curso que precisamos fazer, Os autores que estão aqui, dramaturgos que queiram se candidatar a esses temas. E o quarto seminário da Nova Dramaturgia da Melanina Acentuada tem o prazer e a honra de receber aqui na nossa mesa Ana Maria Gonçalves. Queria lembrar que os seminários acontecerão sempre nas quintas, à tarde, sempre nesse horário, das 3 às 18 horas, até o dia 14, ou seja, teremos mais 2 ou 3 encontros pela frente, e aí no finalzinho a gente vai especificando quem são as pessoas e quais são as mesas. A professora Lívia Zovic vai trazer uma fala para a gente com o título Brasil como Sociedade Diaspórica. E a Ana Maria vai trazer para a gente uma fala cujo título personagem negro. Ela não lembra. Mas está editado, está registrado. Artistas negros, personagens e estereótipos. Vamos seguir aquela nossa proposta de 3 momentos. A gente pode também já decidir juntos outro formato. Mas são 3 momentos. Primeiro, a professora Lívia Zovic, com o Brasil como sociedade diaspórica. Aí a gente decide se faz uma pausa ou não, e se emenda já com a Ana Maria. E no terceiro momento a gente dialoga todo mundo junto. Então, com vocês, eu vou abrir aqui o microfone da... Alô, alô. Vou dar o meu que está melhorzinho para a professora. Aproveitem bastante. Essa cadeira minha é isso. Muito obrigada pela acolhida, muito obrigada pelo convite da Nova Dramaturgia na minha acentuada, do Alburim, do Léo, e grato pelo reencontro depois de 20 anos com a Mônica Santana. Eu queria começar assim, primeiramente, fora dela. Por quê? Não é só porque, primeiramente, fora dela, mas porque parte dessas reflexões que vou apresentar a vocês agora passam pelo meu susto diante da violência
da reação aos governos recentes. Parte passa pela minha surpresa que essa emoção negativa estava tão intensa e tão guardada nesses últimos tempos. Então, me parecia que tinha que repensar esse objeto do estudo, que é como o Brasil se formula, como no Brasil se formula o país e, no final das contas, né, a pergunta que eu sempre me faço, que é onde eu estou. Né? Então, eu queria começar com 3 falas. Uma de Stuart Hall, uma entrevista em 2004, em que ele está me explicando por que é que o livro dele vendeu tão bem. De fato, tem um livrinho dele que vendeu, acho que 40 mil exemplares, que é a Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Mas mesmo da diáspora, vendeu muito rapidamente, muito, e continua vendendo. E ele explicou assim: o Caribe tem uma relação com as culturas europeias muito parecida com a do Brasil. E esse é o tema subjacente de quase todos os meus trabalhos. No fundo, sempre escrevo sobre isso. É do que eu estou falando quando escrevo sobre a hibridização, sobre a creolização, sobre a diáspora. Creio que no Brasil as pessoas se sentem muito tocadas por esse tema. Aí eu queria, em seguida, apresentar as primeiras linhas de Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. A tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território, dotado de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas à sua tradição milenar, é, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante e mais rico em consequências. Depois vem Gilberto Freire. É o sentido simbiótico de relações de um adventício menos europeu que sociologicamente cristão, com as populações, terras e culturas ou civilizações tropicais que têm tornado possível a integração portuguesa nos trópicos, da qual a civilização brasileira é exemplo, o exemplo atual mais expressivo. Vou voltar para o Stuart Hall, que é por ele que eu gostaria de me guiar. Mas as citações de Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire deixam claro quão enigmática é essa do Stuart Hall. Pois se o foco do trabalho de Hall foram as relações do Caribe com as culturas europeias, se essas relações são parecidas com as do Brasil, o que dizer sobre a diferença entre a abordagem dele e as de Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire? Hall, de sua maneira curiosamente inclusiva e combativa ao mesmo tempo, afirma que seu trabalho interessa no Brasil por seu foco na hibridização, na creolização, que com outros nomes foram também motivo de interesse dos 2 autores brasileiros, com a mistura, a mestiçagem. Mas e a diáspora? Nem Buarque nem Freire explicam o Brasil através da diáspora. Nem Freire nem Buarque tiram as consequências do Brasil ser uma sociedade diaspórica. Como essa palavra na lista de Hall faz diferença? No trecho de Sérgio Buarque de Holanda fica claro, o ponto de partida é a cultura europeia. É o europeu que é afetado pelo contato com as Américas, com a escravidão, com a civilização agrícola, são termos dele, civilização burguesa, com o capitalismo moderno. É, em Raízes do Brasil, a plasticidade social do português e sua carência de orgulho racial que definam a colonização portuguesa dos trópicos. Aparentemente, o caso de Gilberto Freire é um pouco diferente, pois ele é lembrado por investigar a herança escravagista na cultura brasileira e o impacto dela sobre a cultura dos brancos, entendidos antes como cristãos. Mas acabou inventando o luso-tropicalismo. O imaginário sobre o passado do Brasil é eurocêntrico. Caetano Veloso o diz em um comentário sobre sua admiração por Joaquim Nabuco. Ele diz assim: mesmo quando Joaquim Nabuco adere a alguma posição que hoje me parece inaceitável, a adesão dele não se dá sem discussão, e isso me emociona muito. Não um negócio do europeu exilado, isso não me incomoda. Eu acho isso muito bom, isso é certo, é do tempo, ainda está aí. Isso tem em todos os países americanos. É assim mesmo, não é mais da Europa, mas também não é alguma coisa que é outra. É uma continuação da Europa em terras inóspitas.
muitas vezes, e em situações inóspitas para a cultura europeia. Então, para uma mente mais elevada, um intelecto mais desenvolvido, aquilo é como se fosse um exílio de nascença. As consequências do eurocentrismo pressuposto nas discussões clássicas do Brasil determina que o discurso identitário brasileiro vê o Brasil de fora. E a diáspora? Parece, às vezes, que diáspora é uma forma abstrata ou acadêmica de falar de raça e racismo. O que se ganha com a discussão da diáspora em contraste com a de raça, no quadro dos estudos da cultura ou com os estudos culturais? E aí eu queria fazer uma certa retrospectiva de como o tema da diáspora apareceu na Grã-Bretanha e no pensamento de Hall e também de Paul Gilroy. Hall define os estudos culturais no mesmo texto em que ele traça o legado teórico deles como um projeto aberto ao desconhecido, ao que ainda não se consegue nomear, mas que assume posições políticas. Nesse sentido, fecha com alguma coisa. Na trajetória do pensamento dos estudos culturais britânicos, raça e racismo vêm primeiro e nunca saem completamente de cena, mesmo quando são deslocados pela discussão da diáspora. Segundo Stuart Hall, a questão racial surgiu como momento teórico no Centro de Estudos Culturais Contemporâneos na Universidade de Birmingham. Um momento teórico, diz ele, é útil para pensar a relação entre a teoria e a política. Ou seja, o debate em torno de identidades raciais e racismo aconteceu como um trabalho teórico em determinada conjuntura política. Paul não descreve essa conjuntura, mas se sabe que nos anos 70, na Grã-Bretanha, tinha leis de suspeição pelas quais o policial podia deter jovens negros, e muitas vezes o fazia, simplesmente por suspeitar deles. Tinha uma reação negativa à presença no país de descendentes das populações colonizadas. E isso se fazia sentir muito fortemente. É nesse momento, um pouco antes de 68, que um grande líder reacionário, né, Enoch Powell, talvez, previa o conflito que seria gerado por essa presença num discurso que chama o discurso dos rios de sangue. E também, então, a gente vê nesse período na Grã-Bretanha a crescente popularidade da direita, seja partidária, com o advento de Margaret Thatcher, sua eleição em 79, ou de organizações neofascistas, como o National Front, ou gangues de skinheads. Né? Qualquer paralelo sobre agora não precisamos fazer exatamente. No mesmo texto de 90, o Hall pensa retrospectivamente sobre esse momento teórico. Então, ele diz: com efeito, fazer com que os estudos culturais colocassem na sua agenda as questões críticas de raça, a política racial, a resistência ao racismo, questões críticas da política cultural, consistiu numa ferrenha luta teórica, uma luta da qual, curiosamente, o meu livro com os meus alunos, Policing the Crisis, foi o primeiro exemplo, já muito tardio. Representou uma virada decisiva no meu próprio trabalho intelectual, diz Hall, bem como o do centro. Mais uma vez, ele está comparando com o momento teórico do feminismo, mais uma vez, foi apenas o resultado de um longo, algo amargo, certamente amargamente contestado combate interno contra um silêncio retumbante, mas inconsciente. O livro que ele cita, Policiando a Crise, foi escrito por Hall em coautoria com pós-graduandos. A análise, eles começam com uma análise de um pânico moral, centrado no uso pela imprensa de uma palavra de uso corrente americana na época, mugging, que significa assaltar, né? Ou assaltos. Isso levou a uma discussão da mídia, da esfera política, dos sistemas judiciário e policial nesse livro. Apesar do assalto que foi o estopim, que deu origem a esse pânico, ter sido cometido por jovens de origem irlandesa, a palavra associava o fenômeno do assalto a uma imagem racializada do crime e da violência urbana, originária nos Estados Unidos, reforçando e refletindo o ethos hostil à primeira geração de negros nascida na Grã-Bretanha. Sobre o papel de raça nesse livro, Hall disse o seguinte:
trata de raça, mas não de uma forma distinta. Não é um texto negro. Aí ele diz, ele explica, se a gente tivesse assumido raça como questão negra, a gente teria visto o impacto das políticas de lei e ordem sobre as comunidades locais, mas nunca teria visto o grau ao qual a questão de raça e crime fosse um prisma de uma crise social maior. Não teria visto articulação para cima com os políticos, para dentro do judiciário, para baixo no humor ou no ethos popular, com a política e também a comunidade, com a pobreza dos negros e a discriminação. O livro, Policing the Crisis, não disse simplesmente estão fazendo com a gente o que sempre fizeram, embora, claro, isso faz parte da questão. Mas dizer só isso é ineficaz e incompleto. A discussão racial nos estudos culturais, no Centro de Estudos Culturais em Birmingham, não se restringe ao foco na comunidade negra. Não se limita à denúncia. A discussão racial é a cunha que abre espaço para entendimentos mais amplos de questões críticas sociais e políticas. Na mesma época que ele terminou esse livro com esses alunos dele, ele escreveu um texto sobre como dar aula sobre raça. Ele diz, a questão de raça provê uma das mais importantes maneiras de compreender como esta sociedade de fato funciona e como chegou onde chegou. Hall traça um caminho de raça e racismo Policing the Crisis foi resultado do combate ao silêncio retumbante, mas inconsciente, em torno de raça. Diz Hall, um combate que continuou, aí ele fala do momento seguinte, na produção de que desde então se tornou conhecido como um dos grandes livros seminais do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos. The Empire Strikes Back, o Império Contra-Ataca. Na verdade, Paul Gilroy e o grupo de pessoas que produziram o livro tiveram imensa dificuldade em criar o espaço teórico e político necessário no centro. Esse livro tem como autor o próprio centro e contém 8 textos sobre raça, racismo, capitalismo, sociologia e gênero, numa Grã-Bretanha que considerava pessoas com origens no subcontinente indiano e também na África, igualmente black. Aí Paul Gilroy, ainda nesse livro, ainda atribui um valor explicativo grande à economia política, mas ele se vislumbra o caminho que leva dessas discussões raciais à diáspora. Aí cito a introdução, que é de 4 pessoas. É por isso que enfatizamos a natureza orgânica da crise, isto é, que o resultado do efeito combinado de processos econômicos, políticos, ideológicos e culturais. Mas aí então o coletivo recorre à teoria marxista na sequência. O relato histórico completo dessa questão não foi tentado até aqui, em parte porque sentimos que essa é uma área em que o revival recente da economia política marxista fez uma contribuição substantiva. Mas a diáspora está aí. O título do último capítulo é sobre policiamento e Babilônia. Né? Como você sabe, a primeira diáspora foi dos judeus, depois do exílio em Babilônia. No livro sobre raça, temos a primeira abordagem da diáspora via Bob Marley, o problema da polícia. Gilroy, então, eu vou abreviar um pouco essa questão. Paul Gilroy abandonou, de fato, ele se diz não marxista, e então ele abandonou essa discussão mais a parte do materialismo histórico. Esse livro de 82, em 93 ele lançou Atlântico Negro, que é a grande obra dele. Né? E aí o que ele diz nessas análises que ele faz, dos estudos culturais e do embasamento do pensamento sobre cultura, é que, de um lado, os pensadores britânicos que são evocados como precursores dos estudos culturais estão todos envolvidos no nacionalismo, que por ser nacionalismo é racista. Ele conecta o nacionalismo com o racismo. E a gente vê aí uma das formas em que o conceito de diáspora é muito produtivo, porque o conceito de diáspora não é nacional. Então, aí o que ele fala da diáspora como uma forma de desmontar a nação e o racismo
E aí ele faz isso através de uma história intelectual, né? Através de uma recuperação da história de pensadores negros que viajavam no Atlântico, né? No Atlântico Norte, no caso, e que pensaram muito, pensaram e fizeram várias contribuições que podiam ser a base dos estudos culturais e que pensam a partir de uma base não racial, né? Aí então, isso tende a ser do Atlântico Norte, né? Mas então, como é que a gente faz com o Brasil? Aí eu queria citar Silviano Santiago quando ele desenhou o livro de Stuart Hall, da diáspora, né? Ele resume o pensamento de Roger Bastille. Para Silviano, se resume assim: ao mesmo tempo, externamente, o afro-brasileiro podia, segundo Bastille, ser adepto fervoroso do candomblé e agente econômico perfeitamente adaptado à racionalidade moderna. Aí, nesse resumo, o que a gente vê na antropofagia, a gente vê o tropicalismo, que não pensam a partir da diáspora. Então, como é que a gente pensa o Brasil a partir da diáspora? Acho que aí é interessante colocar uma data, né? Me parece que o pensamento do Brasil como um país diaspórico começa nos anos 90. E ele começa nos anos 90 a partir do enorme impacto que o hip hop e o rap tiveram em todos os setores da sociedade. E não teve uma surpreendente para a grande mídia popularidade, porque me parece que começa a responder a demandas de negros e de brancos para interpretar uma sociedade com uma altíssima taxa de homicídio e de violência, principalmente de negros. E isso é um fenômeno, como a gente está vendo agora, de novo, um fenômeno americano lato sensu, né? Então, pensando a partir dessa priorização, eu gostaria de pular para um outro texto. Desculpe fazer normalmente eu trago imagens, mas dessa vez só me serão palavras. Mas eu gostaria de pular para a palestra que Stuart Hall fez aqui em Salvador, 25 de julho de 2000, quando ele veio para a associação, o Congresso da Associação Brasileira de Literatura Comparada, que ele chamou, o título do texto é Diásporas ou as Lógicas da Tradução Cultural. Me parece que o que Hall faz, ele voltando ao texto, a esse trecho dele, o que Hall faz é recuperar o Atlântico como um todo, quando ele faz essa comparação entre Caribe e o Brasil, né? E ele faz isso porque ele está pensando não na história específica, intelectual específica, onde tem certos circuitos que são mais comuns do que outros, mas ele está pensando os limites discursivos do imaginável e, portanto, do politicamente factível. Ele está permanentemente imaginando o que é possível. Me parece que isso é uma chave para entender tudo que ele faz na teoria, né? Então, nesse texto, eu queria só passar por alguns pontos principais como pontos de possibilidade imaginária, como possibilidade de repensar a situação atual, inclusive, a partir da diáspora, a partir do que é a diáspora. Então, ele começa de uma forma muito convencional, falando que a diáspora é marcada por retenções e transculturações africanas. Aí ele cita Bastille e Freire. Mas ele também fala da globalização e dos estranhos espelhos culturais pelos quais Nova York, por exemplo, é mais conhecido. Eu não falo esse exemplo não, mas me parece que ele está falando do fenômeno onde é muito fácil as pessoas em Salvador, João Pessoa, Rio de Janeiro, conhecerem Nova York na sua cabeça do que o contrário. Então tem uns paralelos, assim, uns conhecimentos que são desiguais, né? Que tem uma estranha familiaridade com os centros de poder que não é correspondido, e isso cria a desigualdade. Hall insiste sempre na violência da dominação, da imposição da colonização e da escravidão e do racismo, como parte da produção de diferença. Então, numa época em que ainda se falava da globalização como uma espécie de trator de diferença, né, que trazia a diferença para o consumo, ele fala muito claramente que o consumo globalizado da diferença cultural, via restaurante ou world music ou turismo,
tem que ser muito claramente colocado no foco da desigualdade que produziu as hierarquias mundiais. Hall ainda fala do mundo mítico, né? Ele é muito marcado pelo movimento Rastafari ou Reggae de Jamaica. Né? Ele fala de como esse movimento descolonizou as mentes de toda uma geração. Então ele fala do mundo mítico, da lógica circular, da redenção, da volta para casa, que talvez não está muito comum em todas as tradições religiosas, tem imagens como essas. Mas eu gostaria de traduzir isso para um outro tipo de conforto, né? De voltar para casa, que me parece que as culturas afrodiaspóricas valorizam como sua valorização da presença, da palavra ética e dos costumes. Isso são um resumo de Muniz Sodré, ou o conhecimento pela lógica musical, e em contraste com o mundo competitivo do lococentrismo. E isso é uma definição que Hall dá. Me parece que esses são os valores de estar em casa, que de alguma forma estão aí projetados como um resultado, um produto, um valor a partir de uma experiência de desterramento. Hall insistiu na marca deixada pela colonização e escravidão muitas vezes. E ele faz isso para contrastar as estruturas binárias de poder, organizadas para serem hierárquicas, né? O estereótipo funciona binariamente, por exemplo. E ele faz o contraste com a diferença de Derrida, em que algo sempre escapa do esquema dominante. Né? Uma identidade é reconhecida em troca de uma submissão a certo padrão, mas tem sempre alguma coisa que não cabe e que ainda foge. Né? A diáspora, nesse sentido, é uma maneira de falar de raça e racismo sem se restringir à denúncia ou se confinar aos limites restritos de identidades raciais. Dá conta da histórica violência racista e também fala dos recursos culturais produzidos por populações negras diaspóricas. Hall sempre observou a afinidade dos discursos racistas com os machistas. Ele nunca deixou de fazer esse comentário, ambos se baseando em uma versão naturalizada da diferença de raça e de gênero. As diferenças de gênero, cruzadas com as identidades raciais, fazem proliferar as possíveis versões de como é ser humano. A história da escravidão e da colonização nos informa sobre essas identidades. Mas é neste momento importante pensar como o conceito da diáspora pode auxiliar a conceber um Brasil herdeiro da violência da escravidão e também das práticas de sobrevivência da população africana e afrodescendente. Práticas de convivência, solidariedade e criatividade. Depois de pensar isso, assim, me parece que o mote do Hall, o tempo todo, ele está falando história, mas ele termina assim, que me parece que, e aqui também gostaria de terminar, a cultura não é uma viagem de descoberta, e certamente não é uma viagem de retorno. Não é uma arqueologia, é uma produção. O que é o desvio através dos nossos passados nos permite fazer, sim, por meio da cultura, nos produzir de outro modo, como novos tipos de sujeitos. Não é, portanto, uma questão de que nossas tradições fazem de nós, mas do que fazemos com nossas tradições. Paradoxalmente, nossas identidades culturais se estendem à nossa frente. Meu avô disse que sabia de que povos nós tínhamos vindo. Eu engatilhei todos os nomes que conhecia: Yorubá, Ibo, Axante, Mandingo. Ele disse não para todos eles, comentando que saberia se o ouvisse. Eu tinha 13 anos, estava ansiosa para que ele se lembrasse. Eu o persegui por dias e dias. Ele me disse para parar de incomodá-lo se quisesse que se lembrasse. Ou eu parava de incomodá-lo, ou ele não se lembraria. Eu pairei ao seu entorno, em cada cômodo no qual ele repousava. Eu o segui por toda parte, perguntando se queria que fizesse alguma coisa por ele, como limpar os seus óculos, polir seus sapatos, pegar seu chá. Eu o estudei intensamente quando ele chegava em casa. Eu procurei nos fios cinzas de seu bigode por qualquer movimento que pudesse sugerir que ele ia falar. Ele seguia seu jornal, ele erguia seu jornal de Sunday Guardian e bloqueava minha visão. Ele me mandava sair dali, dizendo para procurar algum livro para ler ou algum trabalho para fazer.
Às vezes parecia que ele estava prestes a se lembrar. Eu me imaginava arrancando a palavra de sua língua, caso soubesse pelo menos a primeira sílaba. Explorei a biblioteca de São Fernando e não encontrei naquela época nenhuma outra lista de nomes. Não tendo como descobrir outros nomes, só podia repetir os que sabia, perguntando se ele tinha certeza de que não era Yorubá, ou quem sabe, Ashanti. Eu não podia evitar. Eu queria ser um ou outro. Tinha ouvido dizer que eram povos nobres, mas também poderia ser Igbo. Tinha ouvido dizer que eram gentis. E tinha acompanhado a guerra de Biafra. Eu estava do lado deles. Papa nunca se lembrou. Semana após semana eu perguntava se tinha se lembrado, e toda semana ele dizia que não. Então parei de perguntar. Ele estava desapontado, eu estava desapontada. Depois disso, vivemos um mútuo desapontamento. Havia uma fenda entre nós. Ela se tornou um tipo de estranhamento. Depois disso, ele envelheceu, eu rejuvenesci. Cresceu um vão dentro de mim. Eu sempre carreguei esse vão comigo. Com o tempo, ele mudou de forma e luminosidade, conforme a pergunta evocava, mudava de aparência e de ângulo. O nome do povo do qual tínhamos vindo deixou de ser importante. Um nome que poderia satisfazer uma garota de 13 anos. A pergunta, na verdade, era mais complexa, mais cheia de nuances. Aquele momento entre meu avô e eu, décadas atrás, revelou um dilaceramento do mundo. Uma resposta direta teria remendado isso rapidamente. Eu teria seguido feliz com um simples nome, brincaria com ele durante alguns dias e depois o guardaria em algum lugar, esquecido. Mas a ruptura que essa troca com meu avô revelou era maior que a necessidade por laços familiares. Era uma ruptura na história, uma ruptura na qualidade do eu. Era também uma ruptura física, uma ruptura geográfica. Meu avô e eu admitimos isso, e por isso estávamos mutuamente desapontados. Era também por isso que ele não podia mentir para mim. Teria sido muito fácil confirmar qualquer um dos nomes que apresentei a ele. Mas ele não podia fazer isso porque também sentia o momento da ruptura. Não pertencíamos ao lugar onde morávamos e não podíamos nos lembrar de onde éramos ou quem éramos. Meu avô não podia invocar uma memória de paisagem ou de um povo aos quais colar um nome. E isso era incrivelmente perturbador. Não ter nenhum nome pelo qual invocar era não ter passado, e não ter passado apontava para a fissura entre passado e presente. Essa fissura é representada pela porta do não retorno, aquele lugar de onde nossos ancestrais partiram de um mundo para o outro, do velho mundo para o novo mundo, o lugar onde todos os nomes foram esquecidos e todos os recomeços traçados. De um modo desolador, era o lugar do nascimento dos negros na diáspora do Novo Mundo, ao mesmo tempo em que era também a morte de todas as origens traçáveis, origens que podem ser identificadas através de um nome ou conjunto de histórias familiares que podem ser expressas através de um nome que, por sua vez, distinguia um território ou uma ocupação. Estou interessada em explicar esse lugar de criação, a porta do não retorno, um lugar esvaziado de pontos de origem como um lugar de pertencimento e não pertencimento. Meu avô, que sabia tudo, tinha esquecido, como se não valesse a pena lembrar, o nome da nossa tribo e daquele lugar profundamente desconhecido antes do tráfico. Derek Walcott escreveu: "O mar é história". Eu sabia disso antes mesmo de saber que era a história que eu estava procurando. Meu avô nunca se lembrou do nosso nome, portanto, talvez um sentido ainda mais amplo para mim do nosso caminho até aqui. Eu me equilibrei na palavra presa na ponta de sua língua. Ele me deixou com essa antecipação e essa curiosidade. Porque o nome do qual não podia se lembrar era o lugar do qual nós não podíamos nos lembrar: a África. Esse é o lugar do qual não podemos nos lembrar, embora ele habite todas as conversas sobre quem somos. É um segredo às claras. Desejando procurar, flutuávamos. Eu precisava ser apagado e outro eu cultivado. Até mesmo os nossos sonhos não estavam livres do conflito. Flutuávamos sobre uma ilha imaginária, imaginando um continente negro. Aquele continente negro que era fonte de negação e de estranho abarcamento. O eu africano tão eterno e ainda tão cheio de medos, porque era classificado pelo imaginário colonial como selvagem, e não havia nada em nossa memória que pudesse nos socorrer em uma rebelião contra isso. Nenhum tipo de negação, no entanto, desabrigava esse lugar, esse eu, e nenhum tipo de esquecimento apagava a porta do não retorno.
Desejando procurar por essa porta, encontrei um livro de mapas, o texto de Charles Bricker para Landmarks of Mapmaking, an illustrated survey of maps and mapmakers chosen and displayed by Tully. Nesse livro de história dos mapas, os lugares evoluem de águas interioranas para mares abertos. Os litorais dos novos territórios são salpicados com fortes e assentamentos. Os interiores são preenchidos com riquezas temíveis e imaginadas. Exploradores, navegando ao longo da costa, chamavam o que não viam ou não podiam ver de profundo e escuro, penetrando aos poucos o território ao encontro de seus próprios medos. Essa habilidade e esse mistério nos escapam a meu avô e a mim. A porta do não retorno é claramente não um lugar, mas uma metáfora para um lugar. Ironicamente, outra vez, apropriadamente, não é um lugar, mas uma coleção de lugares. Atracadouro na África, onde um castelo foi construído, uma casa de escravos e na Maison des Esclaves. Rudimentar demais para desaparecer ou ser detalhado mais elaboradamente, frívolo o suficiente para sobreviver aos séculos. Um lugar no qual um certo número de transações ocorreram, talvez as mais importantes tenham sido as transferências de eus. A porta do não retorno, real e metafórica, como os lugares o são, mítica para aqueles de nós espalhados pelas Américas hoje. Ter o próprio pertencimento alojado em uma metáfora é um enredo luxuoso. É como habitar uma alegoria, ser um tipo de ficção. Viver na diáspora negra é, penso eu, viver como um ser fictício, uma criação dos impérios, mas também uma autocriação. É ser alguém vivendo dentro e fora de si mesmo. É entender isso como um signo estabelecido por alguém e ainda assim ser incapaz de escapar dele, a não ser em momentos radiantes de simplicidade transformados em arte. Ser uma ficção à procura de sua metáfora mais ressonante é ainda mais intrigante. Então, estou explorando mapas de todos os tipos, de maneira que algumas ficções fazem, discursivamente, elipticamente, tentando localizar os seus eus transferenciados. Desse texto, esse finalzinho aqui, né, eu acho extremamente interessante, né, em que ele começa a nos tratar como seres fictícios, né? Os negros da diáspora como seres alojados numa metáfora de uma porta do não retorno, né? Ou seja, alojados numa ideia de que tudo que foi vivido ali antes poderia ser esquecido para começar essa vida no novo mundo, né? E eu acho que essa tábula rasa, né, em que essa ideia de sermos seres ficcionais nos coloca, né, ela tem sido refletida na produção artística, principalmente de brancos tentando retratar negros, né, como personagens, às vezes rasos, né, como personagens sem necessariamente uma complexidade que os tornaria humanos, né. E esse desalojamento também desse texto me leva a pensar muito em termos quando eu estou criando um personagem negro, porque, e principalmente a partir de um encontro, num evento que eu participei já há uns 10 anos quase, em que estava uma escritora cubana, mais ou menos da minha idade, né? E ela estava assim, radiante ao mesmo tempo, com medo, porque nós estávamos num hotel, e aquela seria a primeira vez em que ela teria um quarto só para ela, né? Em que ela estaria num espaço que seria só dela. E aí eu fico pensando também como nós não somos seres da rua, né? Nós somos seres sempre para fora, sempre estarmos voltados para fora, né? Sem esse espaço para intimidade, sem esse espaço para estar a sós conosco mesmos, sem esse espaço para voltar para dentro, para que possamos nos voltar para dentro da gente, né? E entender qual é o papel que nós queremos ter nesse mundo diaspórico, né? Como é que nós queremos ser representados nessa metáfora e nessa ficção diaspórica que nunca nos deixaram habitar, na verdade, né? Porque sempre há uma ideia formada sobre nós, há uma ideia
estereotipada, programada, né, para quando você coloca um negro dentro de uma ficção. Eu acho que era isso que eu queria mais ou menos dizer, ou seja, não estou aqui tentando chegar em conclusões, o que eu estou tentando é pensar sobre a representação e como é que eu posso tentar representar dessa maneira, né, levando em conta todas essas complexidades e todos esses sentimentos que a gente às vezes é obrigado a deixar de lidar, porque a gente tem demandas exteriores, demandas públicas, demandas sociais muito mais urgentes para cuidar, né? Por exemplo, o genocídio do povo negro, matança, violência, exploração, né? Ou seja, isso tudo exige um urgente tão grande do dia, né? Exige que a gente esteja todo o tempo em movimento, todo o tempo olhando para fora e tendo que decidir coisas e fazer que talvez não nos dê o tempo suficiente para a gente poder se abrigar dentro da gente mesmo e nos entender, né, como esses seres cheios de contradições e de valores e de pertencimento e de não pertencimento, né? Quanto tempo eu falei? Então acho que dá tempo. Eu só queria ler aqui também um trechinho de uma peça que eu estou escrevendo, né? Que é o prólogo dessa peça. É uma peça que se chama Tchau, Querida, que é tentando refletir, pensar um pouco esse momento político aí pelo qual nós estamos passando, né? Porque eu acho que essa frase, Tchau, Querida, foi uma das frases mais violentas ditas nesse ano, né? Ela viola uma série de coisas, né? Ela vem carregada inicialmente de certas sutilezas e depois de uma ironia e de uma violência que são tremendas, né? Eu acho que principalmente contra nós mulheres, mas eu acho que contra toda uma sociedade também, né? A começar da ligação de onde ela foi tirada, né? Que era a ligação do Lula com a Dilma, né? Em que ela, presidenta, né, o chama de presidente, né? E ele, esse presidente, a chama de querida, né? Então, eu acho que já há aí muito a se pensar nessa relação de poder e nessa relação de respeito de mulheres e homens ocupando locais de poder, né? E depois essa frase ser reapropriada, né, de uma maneira irônica e muito debochada, né, pelo Congresso durante o processo de impeachment, né? Então, tentando pensar sobre esse momento que a gente tem passado, e eu não consigo enxergar esse momento, enxergar o futuro sem que haja uma repactuação, né? Eu acho que tem que mudar, tem que chacoalhar, aproveitar que está se destruindo tudo, tentar fazer diferente, né? Tentar ouvir necessidades e pessoas diferentes. Então, essa repactuação eu acho que tem que ser com novos atores em cena, né? Tem que ser com novas pessoas, levando em conta novas necessidades. E isso aqui é o prólogo dessa peça, né? Então, imagine acho que eu vou ler aqui a descrição, né? Cena 1. No centro do palco, Índia Velha está sentada de cócoras sobre um ninho, na mesma posição da escultura da justiça que há em frente ao Supremo Tribunal Federal em Brasília. É velha, muito velha, tem nas mãos, apoiando ao colo, um tacape, e sobre os olhos é uma faixa de tintura vermelha, como se fosse uma venda. Deve estar caracterizada como indígena, mas ao mesmo tempo parecer uma figura meio etérea, meio fantasmagórica, embora bastante real. Não há doçura nela, apenas angústia, dureza e certeza. Então, a Índia Velha, no meio do palco, ela abre a peça, né, com um texto, né? Eu, impostora. Eu, talhada em pedra, com meu coração de pedra, com meus olhos e lábios cerrados. Eu, incapaz de ocupar, por mais um segundo sequer, o lugar e o papel de figura decorativa que me atribuíram.
Quero para o meu lugar quem tem a urgência dos que sofrem de uma doença degenerativa incurável. Quero para que se faça justiça uma mulher que tenha feito aborto aos 15 anos de idade usando uma agulha de tricô. Quero alguém que não tenha onde morar e que já se viu sob um fio congelante, tendo que caminhar noites inteiras usando como combustível a esperança de que o dia amanheça com sol e possa, finalmente, dormir e não morrer. Quero quem tenha apanhado da polícia pelo simples fato de que o policial queria bater em alguém e aquele corpo estava ali ao alcance, disponível e indefeso. A justiça só virá das mãos de uma travesti que tenha curado com analgésico barato de farmácia as dores de uma infecção causada por injeção de silicone industrial. Quero uma bicha, uma viada com o rosto e quase 60% da pele do corpo repuxada por cicatrizes de queimaduras causadas por um ataque homofóbico. Quero um pai faminto que se absteve de roubar um prato de comida porque tinha certeza de que seria preso e apodreceria na cadeia porque ninguém, além dos filhos também famintos em casa, daria por falta dele. Um deficiente físico obrigado a ir além dos limites jamais imaginados por aqueles que planejam o mundo e os espaços de acordo com as próprias necessidades. Quem melhor para fazer justiça do que um índio aculturado, enganado por rituais de evangelização, que já esteve a ponto de morrer com o fígado carcomido pela cirrose? Quero uma mulher que já tenha sido estuprada e convencida a não prestar queixa, porque não ia dar em nada. Quero alguém que já tenha sido muito feliz, mas que também já tenha sofrido demais por amor. A justiça poderá vir do coração de alguém capaz de repensar a vida como os assassinos verdadeiramente arrependidos. Quero alguém que, quando criança, tenha crescido vendo os pais catando restos de lixão em lixão, pensando que aquela era a vida que se herdava sem poder de escolha. Quero alguém que, no desespero da dor, já tenha arrancado o próprio dente porque não tinha condições de tratá-lo. Quero a mulher de traficante, obrigada por ele a carregar droga e abandonada na cadeia depois de pega, substituída por uma mais jovem, mais submissa e mais ambiciosa. Quero quem já tenha sido deportado depois de ter todas as suas economias e seus sonhos roubados por autoridades de imigração em um país estrangeiro. Quero quem tenha sido covardemente traído por alguém em quem confiava sem pestanejar. Quero quem tenha crescido em cárcere privado. Quero quem tenha sido expulso de casa ao se revelar gay. Quero um ex-drogado que, para sobreviver ao hoje, tem que se esquecer de tudo que já fez para conseguir mais um pouco da droga que usava, ironicamente, para esquecer a condição miserável em que vivia. Para o meu lugar, quero uma ex-empregada doméstica levada da casa da família do interior ainda menina, deixando para trás a possibilidade de ter vida própria, em troca de ser tratada como quase alguém da família. Quem já passou pelo menos um ano na cadeia, apesar de ser inocente. Saberá fazer justiça como quase ninguém, a mãe que nunca pôde enterrar o filho porque nunca lhe entregaram um corpo. Quero os ridicularizados, os desprezados, os invisíveis. Quero quem já teve, de alguma forma, que encontrar o caminho para se reconectar com a humanidade que muitos têm como direito garantido. Eu, impostora, não tomarei mais o lugar daqueles que acham que devem estar sentados aqui. Eu, talhada em pedra, em ateliê com ar-condicionado. Eu, vendida e instalada aqui, para sossego, deleite e usufruto dos que se dizem homens e mulheres de bem. Obrigada. Então a gente abre para esse momento, né, que é justamente a gente acessando. Antes de já introduzir esse momento, queria dizer que, estando aqui com vocês na mesma mesa, me lembrou muito uma fala da Conceição Evaristo. Ela estava até nessa mesa, inclusive perguntaram a ela para que existiam as ficções, né? Ela disse que as ficções existem para preencher lacunas da realidade. Então, assim, ter uma ficcionista aqui de um lado, né, a gente está nessa frente, e ter você do outro, assim, eu acho que isso se completa um pouco o sentido que a Conceição apresenta, né? E esse preenchimento propõe um certo diálogo entre as duas instâncias, assim. Então vamos agora, né, mexer na provocação apresentada pela professora Lívia, e eu vou dar uma iniciada, assim. A professora traz o pensamento do Hall, e o Hall é muito interessante que ele provoca muita coisa quando a gente lê, né? Entre várias coisas assim marcantes, tem a do
que é relacionada à diáspora, a gente diz que a diáspora, como você apresentou agora, interfere no processo de reconhecimento de identidade. Né? O reconhecimento de identidade deixa de ser um rastreio da origem e passa a ser um rastreio do trajeto. Né? Ou seja, a minha identidade não é mais apenas um rastreio de onde eu vim, mas de onde eu vim e por onde eu passei. Que é, a diáspora provoca esse tipo de diferenciação. E lendo também o Aqui Ninguém é Negro, não, Aqui Ninguém é Branco, que por uma perspectiva seria que também ninguém é negro, se aqui ninguém é branco, você apresenta uma possibilidade de pensamento sobre a questão da branquitude no Brasil, de que a branquitude brasileira tem uma certa nostalgia não, mas melancolia pelo fato de se reconhecer não europeia. E aí cria uma estrutura de casta aqui dentro, onde submete um outro povo, cria o processo da submissão. E ali foi um dos primeiros momentos que eu tive um acesso à ideia da diáspora, não somente pontualizada na questão negra. Né? A diáspora, se tratando de movimento, de mobilidade, de povos, culturas, significa que ela não está precisamente, cirurgicamente apontada no povo negro. Né? Assim, a sociedade branca ela é diaspórica também. Ela sofreu um movimento de deslocamento e se tratando da sociedade branca brasileira, uma certa melancolia por não ser mais europeia. Ou seja, eles não são mais de lá, assim como a gente também foi deslocado. E aí tem que trazer esse pensamento sobre a porta do não retorno, né? Que é atrás. Mas minha pergunta na sua fala, professora, você coloca que o Brasil se entende como diaspórico, né, no sentido menos pontuado no negro, mas enquanto sociedade inteira, entre negros e não negros, na década de 90. Né? E aí eu lembrei também, vou colocando tudo na minha pergunta, do Aqui Ninguém é Branco, quando você apresenta aquela narrativa e o pensamento sobre o trio elétrico Brasil baiano, né? Tem uma cantora branca em cima dizendo que aqui nessa cidade, a cor da cidade sou eu, sendo que tem uma composição completamente diversa, né? E eu vivi esse momento, essa década de 90 e 80 e 90, esse trio elétrico. Quando eu li esse livro, eu me coloquei nessa situação, porque eu vi essa música e num trio elétrico, que é uma articulação de poder nessa cidade, culturalmente falando, né? E aí pegando um pouco do que o Raul fala, assim, é politicamente factível essa questão do trio elétrico baiano ser um espaço de poder onde palavras e culturas vão se comunicando ali, pensamentos vão sendo sedimentados. Então minha pergunta é pontuada nessa questão dos anos 90. Por que essa localização dos anos 90 para você é onde o Brasil se reconhece como diaspórico, não somente no negro, mas também no branco? Essa subjetividade branca, melancólica, por não ser europeia, eu nunca tinha pensado nesses termos exatamente, porque eu tinha pensado como essa proibição nega a negritude, né? Como o não poder ser branco, libertário, que ninguém pode ser negro. Se nós não podemos ser brancos, nunca alguém vai ser negro. Então, esse me parece uma das aracutas da discussão. Mas essa questão dos 90, eu também, eu cheguei no Brasil em 87, então, então eu acho que tem uma militância negra que faz uma diferença aí, uma militância política que faz aparecer o racismo. Eu acho que isso é uma militância política e cultural. Né? Eu acho que isso é uma coisa, um fator importante nesse surgimento. No final dos anos 90, onde o emblema é Diário do Independente. Né? Para mim, esse é o momento que a grande mídia toma conhecimento da cultura negra, se afirmando negro e sujeito de sua cultura, e não nessa coisa paradoscópica mais, é a Diário do Independente. Aí, como é que a diáspora, eu acho que a consciência
de que diáspora descreve essa sociedade passa também pelo processo de globalização. Né? Fernando Henrique, quando ele era presidente, disse: não tem jeito, globalização é o caminho, não tem alternativa. A gente tem que abrir as fronteiras, etc. e tal. E essa abertura de fronteiras são os artistas negros que abriram com muita autenticidade e propriedade. Os artistas brancos, nem tanto. Então, eu acho que essa consciência da localização do Brasil como um país com uma população multirracial passa por esse momento da percepção de um outro discurso que não é o discurso de que nós somos um pouco de tudo, nós podemos tudo, nós absorvemos tudo, mas essa afirmação de ter uma subjetividade definida politicamente, definida culturalmente, como um sujeito e não uma refratação do sujeito. É uma resposta um pouco caótica, mas eu acho que é a pressão, dos setores negros sobre a sociedade que faz com que, e aí a pressão que os setores brancos recorrem a essa imagem, também me parece que a acolhida do rap era uma acolhida dos setores brancos que passava pela necessidade de ter um interlocutor de setores negros depois de um tempo em que a negação foi tão forte, que a violência é tão forte, que não dava mais para segurar, lembrando como os anos 90, tinha muita violência no corpo. Né? E esse foi um fenômeno que é dos países americanos, é a herança da diáspora americana. Essa caça à juventude negra é uma coisa que você vê, e também a violência de gênero, é uma herança desse fenômeno institucional. Então eu acho que essa era uma espécie de alívio, eu acho, assim. Eu me incluo nessas coisas. Eu acho que eu sou minha primeira laboratório, isso foi o mesmo, né? Da branquitude. Eu acho que teve um certo alívio que, diante de tantos cadáveres na rua, por fim, alguém falava com esses cadáveres. Eu acho que isso foi uma e aí, então, essa pujança da cultura hip-hop, essa positividade, essa autoafirmação, foi colocar em cena um ator que se dizia, me lembro do Paulo Sérgio, aquele jornalista, Paulo Henrique Amorim, entrevistando Mano Brown, dizendo: mas por que Mano? Não é uma palavra estrangeira? E o Mano Brown falou: não, é universal. Esse tipo de consciência foi do momento, por vários fatores. É porque eu também lembrei que na década de 90 tem, já trazendo aqui para o teatro, tem a Companhia dos Comuns, lá no Rio de Janeiro, né? E tem o Bando de Teatro Olodum, que surge na década de 90. Alguém me corrija se eu tiver, eu penso em 91, né? Olodum, e mais ali 5 anos, 6 anos, 7 anos depois, no Rio de Janeiro, pelo Milton Cobra, os comuns, assim, né? Obviamente deve ter tido Para pegar uma história bem recente, é a década de 70, né? A década de 70 é de cultura. A década de 70 é Eliaê, Badawi, MNU. Esse é o momento que eu acho que define o presente. Claro que a gente vai voltar para Fetineiro e tal, são outras questões, mas Olodum, né? O rap, tudo isso tem que estar atrelado ao MNU, tem que estar atrelado às experiências da década de 70, ao Black Rio, por exemplo. Né? Sem Black Rio é difícil. Essa colocação é interessante, professor, porque assim, quando fala década de 90, então significa que na década de 90 ela apenas se torna pop, nacionalista, torna pop, a partir daquele movimento que ele apresenta da década de 70, o teatro acho que talvez nem tivesse. Só lembrando que aí no final da década de 70 também é que mundializa o hip hop, né? Na década de 70 que mundializa o hip hop também. Eu vou te dar o microfone pra gente, porque como a gente está produzindo conteúdo digital, né? O bacana é que tem todo mundo registrado aqui. Só para. Então, a gente vai fazer uma listinha aqui.
Ok. Ele é de teatro mesmo, né? É para repetir. Gravação ao vivo, né? Teatro, cinema, segundo take. Não, eu, na verdade, sim, é que, assim, na minha percepção, nos estudos, assim, essa história mais recente mesmo, eu acho que é 70. Eu acho que a década de 70 redefine. O Rizek fala da refeminização do carnaval, né? Etc. e tal, mas redefine as coisas. Por exemplo, assim, quando o trabalho do Chico está aí em cima, cara, um fenômeno chamado Badawi, ele remodeliza a música toda do Brasil inteiro, de Gilberto Gil ao brasileiro. Badawi de 78. Né? O ano está aprendendo? É o outro Dendê e Jorge Bafafé. Então, esse momento é bacana, é um momento, né, do Doilê, de 74, do Badawi de 78, né? É um momento do MNU, o Oliveira Silveira lançando o 20 de novembro lá no Rio Grande do Sul e depois o MNU lançando em São Paulo. Esse momento é foda, sabe? Esse é um momento que vai linkar nossas pesquisas e é interessante que é um momento contemporâneo praticamente da formatação e expansão do hip hop conforme a gente concebe hoje, que era na década de 70 também. Lisa Rose faz bem esse contexto. Isso está, eu acho bacana que isso está, são movimentos paralelos, até tira um pouco a gente da rabeira da América, sabe, né? As coisas estão acontecendo aqui no Brasil, certo? O século XX do Brasil é o século da virada. Eu participo muito tempo do movimento hip hop, é fruto, o hip hop é fruto, uma árvore, certo? Uma árvore que passa por essas experiências, como o Filó, por exemplo, no Rio de Janeiro, e Black Rio, né? Nos Estados Unidos, a retomada de James Brown, tudo isso é a raiz do hip hop, né? Pode dizer então que na década de 90 se assume esse movimento que veio de lá, né, como consequência de um início, né? Porque a cultura pop talvez tivesse que aceitar e popularizar isso de alguma forma. Entende? Agora vamos fazer a listinha aqui, você, e aí enquanto as pessoas vão falando, eu vou anotando o nome dos seguintes. Primeiro Mônica, já está com o microfone, e aí eu vou fazendo aqui uma listinha para a gente se organizar. Mônica, pode mandar brasa. Então, acho que eu vou ficar um pouco na seara da música, porque... Peraí, em paz. Primeiro eu quero... Ouvindo Ana Maria, porque eu estou com um sentimento de escrita, tenho umas ideias na cabeça, uma vontade de escrever algo que é sobre a subjetividade negra, sobre nossa subjetividade tão negada, né? E que eu acho que nossas dramaturgias precisam falar de nossas subjetividades, né? Também para além da nossa fala militante, que é importantíssima, mas esse lugar subjetivo do íntimo e tal. E te ouvindo, eu enxerguei uma cena, que aí eu estava alinhada, eu ia escrever, então muito obrigada. Eu consegui enxergar, ver a cena completa, ver a lógica completa e fico assim, poxa, que felicidade. Obrigada. Você alimentou o que estava aqui na cabeça. Mas a minha pergunta vai para a Liv. Por outro contentamento que eu vi na tua fala, você fez uma pontuação com relação ao reggae e a figura de Bob Marley. E que na verdade que está em Hall, né? Essa percepção dessa retomada do termo diáspora, né? E essa retomada desse termo dentro da obra de Bob Marley, né? E aí pensando temporalmente, né? Que também ali no momento que Bob Marley está vivenciando, a gente está no momento do discurso pan-africanista, né? Se constituindo, se fortalecendo, e ao mesmo tempo fico pensando, poxa, mas Marley também tinha uma dificuldade de perceber que seus interlocutores para fora não eram negros, né? Pelo menos eu lembro de um documentário dele colocar isso. Eu queria que você falasse um pouco dessa contribuição da produção do reggae na construção desse pensamento diaspórico. É isso. Obrigada. Professora, lembrando sempre que a gente está falando, assim, pelo menos uma boa parte, desse lugar da criação, né? E é muito bacana, assim, a Mônica falar que está escrevendo algo sobre, então é bacana saber de onde está vindo essa inquietação, da criação, de preencher essas lacunas, como diz a maravilhosa Conceição Evaristo.
3 perguntas, ou de 2, né? Pode ser? Então pronto. Então a Mônica fez, a professora já está ali. Agora vamos a Lindinalva fazer e depois o Alex. E aí a gente volta para a mesa de novo. Lindinalva. Quem é ela? Mas aqui tá ordem aqui. Aqui tem a prova. Aqui está a prova. Como é seu nome? Fabiana que está em 5º. Vamos lá, Lindinalva. Enfim, a pergunta que eu faria, na verdade, Marca acabou que um pouco respondendo, né, chamando a atenção, o que eu ia perguntar justamente, como é que a Liv soube que ela via esse boom da década de 1970, que eu também concordo. Eu acho que foi um momento, na verdade, onde houve uma comunicação. Eu acho que para além dessa retomada do que um movimento, que a gente pode chamar de um movimento negro anterior, né? E que Abdias Nascimento, por exemplo, né? Já que a gente está falando no contexto de uma atividade que está sendo pensada sob esse ponto de vista artístico, de criação e tal, e Abdias e todos os companheiros e companheiras dele do Teatro Experimental do Negro já fizeram antes desse período, né, de 70, mas que na década de 70 é como se tudo fosse amalgamado, né, e tivesse uma explosão mesmo dessa coisa que a gente chama de movimento negro contemporâneo. Então a minha pergunta era muito nesse sentido. E também eu concordo que essa coisa, eu achei muito interessante essa coisa de que o Brasil começa a ser pensado como diáspora, né? E eu acho que o Brasil começa a ser pensado como diáspora mesmo nesse período, né? Pelo menos a nível dessa coisa mais de, como é que eu diria, de repercussão. O que eu acho que o rap e o hip hop fizeram, e isso de fato é algo assim que foi fundamental, é repercutir algo de um pensamento, né, e de uma crítica, não, mas uma denúncia, né, que já vinha sendo gestada, eu acho que há mais tempo. E que também teve, na minha opinião, é isso que eu queria que a Liv falasse, também uma influência e uma inspiração num movimento também de reação diaspórica, mais anterior ainda, que seria essa do iníciozinho do século XX, com essa coisa que a gente chama de negritude, né? E que, quando a gente vai para os poemas, alguns poemas de... eu esqueci agora o nome da autora, uma autora africana de língua portuguesa, Neuza Santos, não lembro se é Neuza Souza, não lembro o nome dela agora, mas que ela fala muito, né, que ela é desse período do início do século XX, fala muito dessa relação com a música, né, com o mar, e de um ponto de vista, né, também do que ela recebe de influência. Você lembra o nome da autora? Noêmia, né? Noêmia, desculpa, Noêmia de Souza. Ela fala muito dessa influência que a música dos Estados Unidos causava nela. Então, eu queria saber disso. Essa relação de interpenetração e de comunicação diaspórica, eu acho que ela vem antes. Agora, talvez o hip hop, o rap, ele tenha dado uma repercussão, né, muito maior para essa denúncia, para esse discurso e para esse entendimento e compreensão diaspórica. Então, nesse sentido que eu queria que a Liv falasse. E a Ana Maria assim, fala, depois, tá, pequena dinâmica, desculpa, eu sou disciplinada. Então depois, porque eu acho assim que as comunicações delas foram tão, se comunicam mesmo, né, que talvez então, eu vou respeitar. Mas é isso, né, como é que você vê isso? Se talvez esse movimento, né, ele já tenha uma base mais anterior e que nessa década de 90 ela tenha explodido, né, e aí disseminado de uma forma mais geral. Respeitando a opinião do nosso amigo, vamos fazer de 2 em 2 para não ficar tão longa a pergunta e a professora, né? Então, respondendo a Mônica e a Lindinalva. São perguntas que eu acho
Porque o reggae, no pensamento diaspórico, por exemplo, eu conheço um pouco do que rola esse anos. Né? Ele fala no Pensando a Diáspora sobre a importância da África que ele coloca entre aspas. Né? Como essa África, entre aspas, vem via rastafarismo. E que era uma cultura nativa, uma comunidade cultural nas montanhas de Jamaica por décadas. E de repente gera uma repercussão internacional incrível. Ele fala da descolonização das mentes da juventude via o reggae, o rastafarismo. Ele mesmo, no enterro dele, me contaram que tocaram no Redemption Song. Né? E Redemption Song é o título da série que ele fez sobre as faces da diáspora no Caribe para a televisão britânica. Então, no pensamento dele, a produtividade cultural, a capacidade desse movimento cultural, política, é enorme, né? Mas não é uma visão instrumentalizante também, né? É uma visão que procura entender as ficções pelas quais as pessoas vivem. E aí é que eu chego um pouco a comentar eu estou aprendendo aqui, porque o que eu não só eu sou branca, mas sou estrangeira. Então minha bagagem cultural é rasa em algumas coisas. Então eu falei, o movimento político, e agora estão desfazendo a mala do movimento político negro, que de fato me parece que tinha consciência, mas eu não tenho os nomes. Né? E então, o que eu estou incontornavelmente interessado em pesquisar, e aí nas novas coisas que estou fazendo de novo, esse livro, eu estou interessada na cabeça branca. Eu estou interessada em como quando você fala a repercussão, acho que é essa palavra mesma, a repercussão na cultura dominante, branco-cêntrica do rap foi enorme. Agora, como o funk é agora? Agora, como é ser recebido? Como é ser recebido em termos de compreensão cultural é uma outra questão. Mas me parece que o que aconteceu nos anos 90 é que se tornou, o hip hop por um tempo ficou incontornável. Era impossível não saber sobre o rap. E isso, infelizmente, passou. Me parece que hoje ficou mais minoritarizado do que era no final dos anos 90. Né? Sim. Como é? Aham. Certo. Interessante. É interessante. Certo. Eu acho que é isso mesmo. O que a mim me chamou a atenção com essa minha falta de conhecimento mesmo, né? De conhecimento vago, desde a perspectiva da cultura dominante branca, que é tudo lá da mídia, o rap é o momento chave de abrir a porta para entender que o Brasil, você falou assim, falamos a nacionalização, né? A nacionalização da diáspora. É como isso que aconteceu, porque o Brasil tem essa tradição nacional muito forte, então até a diáspora consegue nacionalizar, mas é uma nacionalização parcial, não consegue completamente. Ficou claro essa perspectivização da reverberação midiática, isso acontecer, de aceitar, como ela fala assim, não teve como não aceitar, não teve como negar. Foi ali no rap dos anos 90. Aí quando a gente vai para a perspectiva de rastreio de origem, a gente vai longe, né, na verdade. E aí quando a gente pensa também no teatro, que a gente começou com Melanina, focado na questão do tempo, né, como origem. Mas aí, assim, ao longo dos 4 anos, a gente vem perspectivando esse início de outra forma. Já estamos agora no final do século XIX, né, com um autor chamado Arthur da Rocha, que realizou 13 espetáculos encenados em Porto Alegre, analisando o negro, onde o personagem era o negro livre. Ou seja, então a escrita negra não está ali, ela está um pouco anterior, mas reverberou naquele centro ali da década de 40, estreando no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, assim, a cabeça branca, vamos dizer, entende que surge ali, né, popularizada ali, mas ela tem uma perspectiva de início antes. Eu acho que é um pouco parecido com o que você traz agora, assim.
os anos 90 como reverberado mediaticamente, ninguém podia negar, mas a história está muito antes, né? Então ficou bem claro essa fala. Eu acrescentaria uma coisa, eu acho que tem momentos de necessidade, necessidade de entender, e o rap atendeu essa necessidade de entender. Compreensão de resposta. Agora, olha, vamos fazer do Felipe e da Idália, e aí a gente volta. Ah, tá. Então tá, Felipe e Fabiana. Fabiana e Felipe. Boa tarde a todos. Quero primeiramente dizer, depois do falatório que já foi dito, que estou muito feliz com esse momento, porque tanto Ana Maria quanto o Lipe são mulheres com quem eu dialogo já há alguns anos, né, através da produção de vocês. E aí eu fiquei pensando aqui, eu vou falar um pouco, uma reflexão, um pouco do que eu trouxe de uma questão que eu tenho pensado, mas que está bem ligada à fala de vocês, que eu também achei super complementar. Assim. Quando a Liv fala dos limites discursivos do imaginável, para mim isso remete diretamente ao lugar e à função da literatura, né? Tanto se a gente considerar um corpo de obras que formam um cânone da literatura brasileira e que esteve e de alguma maneira ainda está a serviço de um projeto nacionalista, portanto racista, como a gente já revelou e sempre soube, quanto se a gente pensa no corpo de obras da literatura afro-brasileira também, numa função e num propósito de recolocar o Brasil dentro dessa perspectiva diaspórica. E uma figura que tem me chamado a atenção pela ausência ou pela falta nas representações é a figura da mulher negra enquanto mãe, né, desse discurso na literatura e mesmo na iconografia, por exemplo, do século XVIII, XIX, praticamente não existe nenhuma fotografia que represente uma mulher negra com o próprio filho como mãe. E essa figura, essa representação me parece muito potente, né? E o romance da Ana Maria, Um Defeito de Cor, trouxe isso pra gente, né? Dentre as várias leituras, ele pode ser lido como uma extensa e importante fala de uma mãe que perde 2 filhos. E em outra instância, a gente vê o tempo todo a figura das mães muito ligadas também ao genocídio, né, da população negra. Está o tempo todo, todas as mães, as nossas mulheres falando. E eu queria um pouco ouvir de vocês o que remete, saber da Ana Maria, assim, nas pesquisas que ela fez, que eu sei que foram muitas, como entrou esse tema e se como vocês recolocariam esse recorte dentro dessa reflexão que a gente está fazendo junto. Obrigada. E o Felipe? A minha pergunta também para a Ana. Ana, eu sou roteirista e acabei de dividir um trabalho com cerca de 44 pessoas em que nós criamos perfis de personagem, uma novela junto com um autor bem conhecido, inclusive. E aí aconteceu o seguinte, uma coisa curiosa. Depois que nós fizemos um perfil de quase 50 personagens, chegou um momento que um colega perguntou assim, levantou a mão e disse: olha, até agora nós não criamos nenhum personagem negro. E aí o autor da novela falou: não, mas qualquer um desses pode ser negro. Como é que você vê isso? É interessante que qualquer personagem possa ser negro ou é necessário que esteja demarcada as características? Não, esse personagem tem que ser negro por causa disso, daquilo outro. É legal pensar dessa forma ou não? Temos 2 perguntas. A primeira é para Liv e para Ana, e a segunda somente para Ana. Vamos começar por Ana? Primeiro, a questão da maternidade, né? Da mulher negra. Eu acho que o útero da mulher negra, né, é uma das coisas mais em evidências durante a escravidão, ou seja, né, é de onde surge a escravidão, né, é de onde, ou seja, quando a gente tem, por exemplo, tem que se chamar uma lei de lei do ventre livre, né, ao dar abolição à função primordial desse útero, né, você vê que ele é a figura central para a perpetuação daquela política
econômica, social, de estado moral ou o que seja, né? Então, talvez por isso, inicialmente houve essa dificuldade de tratar dessa questão da maternidade, né? E que se reflete também, eu acho, no perfil de quem faz literatura, né? A gente tem um perfil que é majoritariamente masculino, né? Se você for pegar, por exemplo, a literatura mainstream produzida e editada para as grandes editoras ou a que circula mais, né? São homens que estão escrevendo, né? E talvez esse assunto não seja um assunto que os interesse ou que os toque tanto, né? Eles não sei se não saberiam escrever ou não estariam a escrever. E é engraçado, é que me fazem sempre essa pergunta, né, dessa coisa, e está muito forte ali no livro, aí depois você fica pensando, por que você coloca? Porque eu não sou mãe, né? Não tem em mim essa... eu até brinco, né? Quer dizer, eu brinco não, é a verdade. E todo mundo fala, eu acho que às vezes a gente fica meio com medo de assumir, né? Eu sou egoísta com o meu tempo, sabe? Eu acho que eu causaria mais problemas para um filho se eu fosse trazê-lo ao mundo do que talvez ao contrário, assim, né? Então é algo que não está nos meus planos há muito tempo, né? E eu acho que assumir eu acho que são por vários motivos, cada mulher que não quer ter filhos ou quer ter filhos que tenham o teu, né? Nessa sociedade em que a gente continua querendo governar, aí não só sobre o útero da mulher negra, mas sobre o útero de qualquer mulher, né? Todo homem, todo político, todo quem nunca pensou a questão da maternidade, quem nunca vai ser mãe ou nada, acha que tem o direito de decidir pela mulher o que ela faz ou o que ela não faz do útero dela. Então, eu acho que é uma questão ainda e principalmente com essa coisa com o legado da escravidão entre nós, é um assunto que ainda tem que ser muito bem trabalhado, né? Essa questão da família negra, da sociedade matriarcal, da questão de serem as mães, as que realmente estão presentes, né? Como chefe de família de muitas casas. Ou seja, então, eu acho que é uma literatura que deve ser produzida, ou seja, um tema que talvez seja mais tocado quando a gente tiver mais mulheres, né? E aí, no caso, principalmente, mais mulheres negras, tendo também esse local de fala para que possa ser tratado esse assunto, né? E sobre a questão se qualquer perfil de personagem poderia ser tratado como perfil de personagem negro, né? Eu tenho umas coisas bem interessantes. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre artistas negros de qualquer área, né, em processos de seleção. E eu estava entrevistando uma produtora de elenco, de uma grande produtora, né, e ela me diz, olha, quando não vem ali especificamente marcado que aquele personagem é negro, né, não se pensa nunca em colocar um negro ali, né? Então, quando está lá, sei lá, Maria, 35 anos, advogada, alta, esperta, inteligente, pai, não tem nenhum traço racial. Produtor de elenco, não passa pela cabeça do produtor de elenco que aquela personagem poderia ser negra, né? Quando você tem ali um personagem descrito, João, 19 anos, pobre, trabalha de office boy, mora no Morro Bamá, dificilmente passa pela cabeça de um produtor de elenco que aquele personagem pode ser branco. Então, ou seja, eu acho que ou seja, TV, cinema, trabalham muito com essa questão do estereótipo, né? Tem personagens que servem para tal e tem personagens que servem para tal personagem. Eu acho, sim, que um personagem negro ele pode ter qualquer característica, né? Mas é óbvio que existem
existem, eu acho que ações e características e falas que só cabem a um personagem negro, né? Que são assuntos que são próprios do universo, que não caberia num personagem branco. Um exemplo rápido, por exemplo, não sei se vocês viram a série, como é que chama? Sessão de Terapia, acho que é do GNT, né? com o Celton Mello, alguma coisa. Eu tinha assistido essa série, é uma série que acho que começou em Israel, depois teve tem várias versões em vários países, né? E foi adaptado aqui no Brasil. Eu conheci a versão americana. Tem um personagem que é um piloto. Nos Estados Unidos ele é negro, né? E não haveria como esse personagem não ser negro, pela construção do personagem, pelos problemas que ele vai levar pro analista ali, pro terapeuta, né? São personagens próprios de um personagem negro. A série aqui no Brasil colocou um ator branco para fazer esse papel, né? Então, as falas desse ator perderam completamente a força, porque esse personagem era um dos personagens mais interessantes. Ele era um piloto, ele foi daqueles alunos brilhantes de universidade, vinha de uma classe média alta, negra, e talvez até por isso colocaram um branco para fazer aqui no Brasil, porque, se não me engano, ele era filho de um médico, de um advogado, alguma coisa. Então, ou seja, rico, branco, pobre, negro, né? Essas divisões. Então, ou seja, o grande dilema dele era o fantasma do pai que cobrava demais. O pai virava para ele e falava: você tem que ser 2 vezes melhor para conseguir o que os outros têm. Isso dito por um personagem branco, rico, classe média alta, não faz o menor sentido. E isso foi gravado, isso foi para televisão, isso passou, isso não foi, entendeu? As pessoas não sacaram. Quantas pessoas tiveram que aprovar isso ali? Né? Então, ou seja, essa fala, esse dilema, esse problema, o pai cobrando, você tem que ser justo, correto, você tem que ser, ou seja, o personagem ali, ele pirou de tanta cobrança para que ele fosse um negro excepcional, né? Então aquele personagem, ele tinha que ser negro. Ao colocar um ator branco para fazer essa coisa aqui esse personagem aqui no Brasil, acabou com o personagem, ele virou um idiota, porque ele estava falando coisas que não cabiam àquele perfil de personagem, né? Então, ou seja, um ator ou atriz negra pode fazer qualquer papel? É óbvio que sim, né? Eu acho que essa complexidade tem que começar a ser atribuída aos artistas negros também, mas eu acho que certos problemas e certos dilemas só podem ser vividos com verdade e não está fazendo esse papel ridículo que esse personagem fez nessa série, né, se for realmente escrito, vivenciado por um negro, né? E tem assim, nessas entrevistas que eu tenho feito para escrever esse artigo, tem coisas assim muito, dilemas assim muito interessantes, contradições muito interessantes, né? Por exemplo, um ator me disse, né, que por ele, um produtor virou para ele e falou: olha, eu não vou te dar esse papel porque você é muito bonito, você tem cara de rico, né? Ou seja, e o personagem era pobre. Então, nem um negro ou a negra muito bonito, porque tem cara de rico, não pega determinado papel, né? E não estão escritos papéis para negros com cara de ricos, né? Ou seja, ou ricos. Então, ali fica um determinado limbo em que tem que ficar negociando essas identidades, né? Eu acho que uma das maneiras de tentar se resolver isso é que tenhamos roteiristas, diretores, produtores negros que, em um determinado momento, quando vê alguma coisa muito gritante, muito fala: amiga, né, vem cá, vamos conversar, né? Não é assim, porque aí depois que eu vi essa construção desse personagem branco na sessão de terapia, eu fui lá olhar a ficha técnica, ela é toda branca, né? Diretor, roteirista, todos os atores
né, todos os personagens. Então, havia alguém ali, algum negro ali para dar o toque, né? Então, eu acho que, ou seja, essa coisa, tem que começar a ter negros nessas salas de roteirista, tá? Porque se você, eu acho que tudo bem, qualquer um também pode escrever, como eu também escrevo sobre personagens brancos, né? Mas eu acho que tem certas coisas que só quem é negro vai saber dar esse toque, vai saber construir esse personagem. Aí agora a pergunta da Fabiana. Foi para as duas? Foi, né? Já terminou, né? Teríamos a Itália agora, mas a Itália acabou de me dizer que a pergunta dela foi feita pelo... É parecido com a do Felipe? Era a continuação. Você quer continuar, então? É Val, né? Val é 7. Eu tô chato, né, gente? Então vamos fazer o seguinte, vamos Itália e passa para Val, porque é parecido, né? Para Ana. Vamos lá. Conceição Evaristo, no programa Espelho, com Lázaro Ramos. Lázaro perguntou a ela qual a história ainda não foi contada por ela, né? E ela fala do desejo da dor ter sido esgotada, aí com minhas palavras, mas foi mais ou menos isso, e de partir para uma emancipação, não só uma reivindicação. Que a nova geração acessasse agora novas narrativas de emancipação. Mas ela, na sequência, ela fala também da necessidade, da extrema necessidade ainda de falar de narrador, né? Que é a nossa escrevivência, que ainda é a nossa demanda, é a nossa realidade. Toni Morrison também, quando interrogada sobre por que escravidão, ela disse que não dá para passar para outra etapa se essa etapa não for esgotada. E agora tem essas narrativas, ainda com essa temática, mas agora nós falando sobre os nossos, né? E aí pensar em representação, imaginário, estereótipo, que foi o seu recorte, o seu propósito aqui, pensar nesse corpo que porta essa memória e pensar nessa ancestralidade como condição dessa conexão com esse outro tempo, que nos permite também viajar e contar a partir desse lugar. Eu estava pensando na questão do não retorno do nome, que você vai trazer também na sua fala, né? E pensar como o processo de iniciação permite ali, de forma mais leve, licença e sua bênção, o processo de iniciação na saída do Iaô traz esse nome ancestral, como na capoeira do batizado você também ganha um outro nome, né? Pensar nessa retirada, nessa subtração do nome, e depois como esse nome volta por esses artifícios, como os MCs também do rap, né, no hip hop, também vão se autonomear, vão trazer um outro nome, e pensar nesse não retorno de novo a partir dessa ancestralidade, que não é não retorno, a gente retorna quando acontece no terreiro, em Orixá chega, ou todo mundo disse, e toda aquela história é repetida ali, né? É uma narrativa milenar repetida ali. Pensar nessas nomenclaturas que tanto têm incomodado, estão falando do livro novo de Conceição, que é insólito, que é fantástico, você acaba com essas nomenclaturas canônicas, dão conta da especificidade da nossa produção, né? E aí a aprendiz de contista entra em crise com a pesquisadora de escrita feminina, né? E de tanto pensar, não pode dor, tem que ser superação, quando esse corpo ainda tem tanta dor para tentar. Aí tem que você ficar à vontade para passear por essas veredas todas. Obrigada. Como é próximo da pergunta de Val? Eu vou tentar não ser labiríntica e fazer minha pergunta o mais claro possível. Eu acho importante falar que eu sou de São Paulo, porque também vou fazer um recorte aqui pensando esse trânsito. Em São Paulo vem sendo discutido também artistas afrodiaspóricos e essa conexão transística, de trânsito também. Então, desde o começo do ano, que eu me lembro que já houveram, tal qual a melanina acentuada, muitos eventos para tratar dessas questões, mas na arte como um todo, então fico muito feliz que aqui também isso esteja acontecendo. E aí eu tive a oportunidade desse ano ter contato com o trabalho dos Crespos, que é um livro que se chama Dramaturgia Espelho,
e que é um livro que veio na minha cabeça muito isso, assim, por que as nossas histórias sempre envolvem as mesmas coisas? Né? Eu sou performer e tenho um trabalho de mestrado aqui em Salvador que é pesquisar os processos artísticos de algumas mulheres, entre elas o trabalho da Mônica. E aí eu fiquei pensando, por que todas as mulheres que eu pesquiso, ou tudo aquilo que me dá empatia e me interessa pesquisar, tem a ver com uma história de dor, uma história de sofrimento, ou isso e aquilo. E aí tive a oportunidade de encontrar esse trabalho dos Crespos. E aí esse ano também, a Fabiana Lopes, que é uma curadora que está em Nova York, ela me fez uma pergunta que é: será que o seu trabalho você não está fazendo o seu trabalho temático? Né? Quando é que o seu trabalho vai sair de um tema e se construir talvez como um trabalho pensado para questões afro ou de um corpo negro, mais precisamente, não para questões afros, mas um trabalho pensando o corpo negro. Será que você não está na temática da afetividade da mulher ou do genocídio do negro? E aí eu queria talvez que você, Ana, pudesse falar um pouco mais sobre essa dramaturgia espelho, porque eu acho que realmente, quando tem um negro que pode falar, olha, talvez a gente possa colocar um negro para esse papel de rico, realmente isso acontece, mas como é que essas dramaturgias espelhos, elas talvez nos tirem, assim como a nossa amiga falou, uma outra oportunidade de falar sobre outras coisas, e não tirar a oportunidade, mas quando é que a gente vai ultrapassar esse momento? Porque eu acho que muitos trabalhos vêm fazendo um outro recorte, que é, a partir dessa negação, eu vou falar de uma emancipação. E aí me interessa muito isso, porque eu acho que são trabalhos muito potentes. Porque senão, assim como a Fabiana me fez essa pergunta, eu fico pensando que nós, artistas negros, estamos sempre trabalhando com temáticas. E aí nós somos colocados na categoria tal coisa, que é também uma das questões que o pessoal de dança em São Paulo tem falado. Os nossos editais não podem ser para dança folclórica, porque nós fazemos dança contemporânea. Então a gente tem que tomar lugar e equipar espaço, tal qual as outras companhias. Um pouco isso. E talvez se o Walter quiser responder tudo que eu acho que cabe enquanto organizador. Obrigada. É complicada essa questão da temática, né? Eu acho que é um problema complexo e que não tem uma solução única, talvez, né? Não sei se a gente está falando aí de movimentos artísticos que se sucedem, ou se a gente pode falar de tendências que sigam paralelas, né? Talvez haja necessidade de se falar ainda mais sobre a dor, porque tudo ainda dói. Eu acho que a gente teve tão pouca oportunidade para falar sobre isso, né? Para externar essa dor, principalmente mulheres negras, né? Com esse mito da mulher negra forte, né? A gente é obrigada a segurar o rojão e buscar superpoderes, sabe onde, para sufocar essa dor e seguir adiante. Então, não sei, eu não vejo como uma necessidade de ter que parar de falar sobre uma coisa para falar sobre outra coisa. Eu acho que talvez falar da dor nos possibilita estar livre para falar de outra coisa, né? No sentido de eu esgotei o que estava doendo, né? Então estou livre para falar de outra coisa. Mas eu acho que são processos individuais. Eu não vejo como um movimento, uma coisa que tem que suceder a outra, mas algo que estão disponíveis, né? E que a gente recorre na maneira em que necessitar, né? Porque entra também já nessa, né, de ter que ultrapassar o espelho, da gente criar personagens ou trabalhar com temas
que sejam tratados ou tidos ou lidos como temas universais e não só da negritude, né? Também eu não vejo ter que abandonar uma coisa para ir para outra. Tá? Talvez no momento até aqui, ou até um pouco atrás, a gente estivesse necessitando só falar de dor, porque era o que estava me incomodando mais, mas podemos começar a falar de amor, de jardinagem, de profissão, de dinheiro, de tudo que faz parte desse universo no qual nós estamos inseridos, né? E uma das coisas, eu acho que principalmente para artistas e principalmente pessoas que escrevem, né, uma coisa muito interessante para se pensar, que é algo que eu venho me questionando muito, né, é para quem eu estou escrevendo, qual é o público que eu estou querendo atingir aqui, né? Eu estou falando para negros, né, porque às vezes eu acho que a gente faz essa literatura mais militante, que acaba atingindo só um determinado público, ela não ultrapassa o público da militância, né? Então, com quem que eu quero falar? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre. E não só, principalmente quando está produzindo. Porque há um tempo eu estava lendo uma matéria super interessante sobre há uns 15 ou 20 anos, teve um boom de literatura produzida por indianos nos Estados Unidos, né, indianos imigrantes de primeira geração. E aí então fez um grande sucesso, né? Então todos eles começaram a produzir, escrever para o mercado norte-americano, né? Que uma coisa que 10 anos depois teve um impacto tremendo na literatura indiana produzida na Índia, porque estava todo mundo escrevendo visando o mercado norte-americano. E ao escrever visando o mercado norte-americano, aconteceu o seguinte, né? Eles, ao invés de falar, fui na feira e comprei um não, eles tinham que explicar, fui na feira e comprei aquele pãozinho chato, né, que se come enrolando com as mãos, blá, 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 blá. Ou seja, é um outro modo de dizer, né? E ao eles terem que explicar o que é um não, essa literatura deixou de ser interessante para os próprios indianos, que vou ter que ficar lendo, né, e explicando o que são coisas que fazem parte do meu dia a dia. Então, como eu acho que a gente durante muito tempo produziu uma arte, produziu uma literatura que foi criado e consumido só por nós mesmos, né, ou porque nós falávamos, ou o que nós falávamos tinha ali reverberava só em nós mesmos, ou porque o mercado nunca nos deixou expandir essa fala, né? A gente quer, como é que a gente faz essa ruptura que eu acho que é necessária ser feita? A gente precisa começar a falar com mais gente. A gente precisa começar a fazer com que as nossas histórias, os nossos textos, os nossos profissionais, né, produzam uma história que vá além da militância, que vá além do gueto. Então eu acho que eu estou mais preocupada, talvez, numa forma de fazer isso do que numa temática. Ou seja, o tema, como é que se eu vou falar de dor, ou se eu vou falar de amor, ou se eu vou falar de aborto, de violência, né? São temas que eu já estou começando a tratar, que são temas universais. Racismo não é problema meu, racismo não é problema de gueto, racismo não é problema só de negro, é da sociedade. Então, joga no colo dela e ela que lide. Né? Agora, eu estou interessada em fazer, como é que eu vou fazer isso? Né? Eu vou ter que chegar ali eu vou ter que começar do estágio 1, né? Vai ser tudo explicando, para que esse público entenda, esse público que nunca teve contato com a arte negra entenda, ou eu também vou jogar aquilo que se vire. Né? Então, eu acho que eu estou muito mais preocupada com a forma do que com a literatura. Você acha que já fazer? Eu acho que sim, tá? Porque era um livro que eu estava aprendendo. Né? Eu me transformei em negra, eu virei negra, comecei a me assumir como negra aos 40 e pouco. Né? Então eu acho que é um livro didático para mim, era algo que eu queria ter lido para poder aprender.
Então, ele alcançou um público maior do que o público que literalmente consumia o que nós chamamos de literatura negra, né? Mas eu vejo que alcança de maneira diferente. São leituras diferentes. São leituras, às vezes, em alguns casos, são leituras completamente opostas, assim, né? Já chegou gente para mim, né, branca, dizendo, né, oh, que legal, no teu livro você conta que negros também tinham escravos, né? Eu falo, meu livro, 950 páginas, é a única coisa que a pessoa conseguiu escrever ali. Foi isso, né? Ou seja, é um livro onde ela está tentando lidar ali com a culpa dela, que não me interessa, né? Ou seja, então, como dizer? Eu acho que o Defeito de Cor, ele saiu, ele atingiu um outro mercado, atingiu um outro público, porque foi um livro didático para mim. Eu estava me ensinando ali, eu estava aprendendo, né? Agora, como é que a gente aprende, como é que a gente ensina, como é que a gente torna ele acessível para um outro público, né? Sem que a gente caia nessa armadilha dos indianos, né? De, ao terem que se explicar demais, percam o interesse por si próprio. Aí, só acompanhando que a resposta de Ana contempla tudo, né? Você pediu para estender a resposta para mim também. Eu questiono um pouco esse lugar, né? Quem está vendo a literatura negra muito temática, né? Eu entendo que temática é a qualidade de que está se falando só de um tema, né, da dor. Eu questiono bastante, sobretudo nesses últimos 4 anos que a gente tem desenvolvido o Melanina, e a gente conseguiu já apresentar 20 obras, né, entre leituras dramáticas e entre espetáculos, e catalogar 61. E, obviamente, todos nós da equipe, a gente lê todos os textos, a gente acompanha. Eu posso dizer que a maior parte desses textos, ela é composta de temas que não tem a ver com relações étnicas, por exemplo, ou com dor. Eu posso dizer que 33, 34, eles falam de temas, vamos dizer assim, que a Ana apresentou, com temas universais, né? Então, isso é um número concreto que o nosso evento tem, ou seja, isso é mais de 50%. Então, dizer ou concluir que a literatura negra ou a dramaturgia negra ela está muito temática, de que lugar está vendo essa informação, né? Com base em que pesquisa ou que dados elas estão trabalhando, a gente não pode dizer, mas dentro da experiência minha como expectação, como espectador de dramaturgia negra, que é o meu objeto já há uns 5 anos, eu entendo que tem uma diversidade muito grande de temática, né? Na própria curadoria do Melanina, você tem a Grace Passou, que no ano passado trouxe um espetáculo de um pai que virou um hipopótamo lá dentro, e a mãe assumiu o matriarcado da família. Quer dizer, sobre o que esse tema? Né? É sobre dor, é um tema muito mais abrangente. Assim, eu sentia a plateia impactada com aquela questão da mulher assumindo a família, porque o pai virou um hipopótamo, não é infantil. Não é uma peça infantil, é uma peça absurda.